Muito bem, pessoal. Vamos agora corrigir as questões da nossa lista de questões sobre o regimento interno, aqui o nosso simulado, tentando adivinhar como que esse conteúdo vai ser cobrado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Pessoal, a primeira questão, ela envolve aquela parte bem inicial do regimento interno, que também, algumas dessas regras a gente já tinha também comentado lá na Lei de Organização Judiciária do Maranhão. Temos a letra A, que afirma que o tribunal possui sede na cidade de São Luís. Sim, a sede do tribunal é na capital, São Luís. A primeira está correta. Percebam que o enunciado pede para marcar a incorreta. Letra B. O tribunal é composto por 30 desembargadores. Sim, aqui no Maranhão nós temos 30 desembargadores. Então nós temos esse mapinha mental, olha só. O TJ do Maranhão, ele tem a sede em São Luís, tem jurisdição em todo o estado e vai ser constituído, composto por 30 desembargadores. Essa é a nossa composição aqui do TJ do Maranhão. A letra B está correta também. Letra C. A alteração do número de desembargadores pode mudar, pode aumentar. Depende de proposta motivada do tribunal, desde que o total de processos distribuídos e julgados no ano anterior supere o índice de 200 feitos. Não são 200, é quando superar o índice de 300 feitos por desembargador, conforme artigo 1º, parágrafo único. Então a letra C é a que está incorreta, não são 200, são 300. Sempre que tiver na divisão mais de 300 processos por desembargador, aí é possível aumentar. Ainda vai ser necessário passar pela aprovação da maioria absoluta do plenário, mas é possível aumentar. E nesse cálculo é interessante lembrar que nesse cálculo de processos por desembargador não entram os 3 da mesa diretora, porque o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral, enquanto nessas funções, eles não vão receber processos para relatar, por isso eles não entram nesse cálculo. Então eles não vão dividir o total de processos por 30, eles vão dividir por 27, que são os desembargadores em efetivo exercício. A letra D, o presidente, o vice e o corregedor não integram câmaras isoladas ou reunidas. É verdade. O menor órgão de julgamento do tribunal é uma câmara isolada. Aí tem a câmara reunida, que reúne algumas câmaras isoladas. E o desembargador que tiver como presidente, vice ou corregedor, ele não vai estar em nenhuma dessas câmaras, para que ele possa se dedicar integralmente à função da mesa diretora. Conforme artigo 2º, parágrafo 1º, a letra D está correta. E a letra E, o tribunal e todos os seus órgãos têm o tratamento de egrégio e seus membros de excelência. Sim, esse é o tratamento dado ao tribunal e aos desembargadores. Tribunal egrégio, desembargadores excelência. Letra E está correta, conforme parágrafo 2º do artigo 2º. Vamos para a segunda questão. O plenário é composto de todos os membros do tribunal e ele somente vai se reunir com a presença de, no mínimo, 16 desembargadores, incluído o presidente. Vejam, são 16, que é mais da metade. Se são 30, eu preciso mais da metade presente para funcionar. Preciso de 16, e incluído nessa quantidade de 16, o presidente. Então, conforme artigo 5º, letra B é o gabarito da segunda questão, o quórum mínimo para funcionamento do plenário. Não esqueçam, o plenário é o órgão do tribunal que reúne todos os 30 desembargadores e ele só vai se reunir, só vai poder funcionar se estiverem presentes 16 desembargadores, inclusive o presidente. Terceira questão. Compete ao plenário processar e julgar originariamente, exceto... Bom, primeiro, o que é competência originária? É quando o processo começa no plenário, porque isso não é comum. Normalmente, o processo vai começar perante um juiz de primeiro grau, e o juiz profere uma sentença. Dessa sentença, pode caber algum recurso
e aí sim vai para o tribunal. E geralmente não é para o plenário, geralmente o recurso vai para as câmaras. No entanto, nós temos algumas regras no artigo 6º, que são processos que há uma prerrogativa de foro, um foro privilegiado, e o processo não vai começar perante um juiz. O processo já começa perante o plenário, perante todos os desembargadores aqui do Tribunal do Maranhão. Bom, vamos ver então qual que não é competência originária dele. Vamos ver? Infrações penais comuns do governador. Pessoal, de acordo com a Constituição Federal, o governador, quando comete um crime comum, ele não é julgado por nenhum órgão aqui do Maranhão. Ele vai ser julgado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Cuidado com esse detalhe. Então, isso é uma pegadinha. O governador não. E por que eu fiz essa pegadinha com o governador? Porque o vice-governador, em crime comum, é processado e julgado pelo Tribunal do Maranhão. Agora, o governador, não, certo? Cuidado, o vice-governador. Então, a letra A já vai ser a nossa resposta. Todos os outros são julgados perante o tribunal. Deputados estaduais, cuidado, deputados federais, não, mas deputado estadual, sim. Juiz de direito, cuidado, juiz de direito, sim. Desembargador, não. Porque um desembargador aqui do TJ do Maranhão não vai ser julgado pelos seus colegas. Ele vai ser julgado em crimes comuns pelo STJ também. O presidente da Assembleia Legislativa, quando ele praticar um ato que envolva um habeas corpus, pode ser. E também mandado de segurança e habeas data contra omissões do governador. Cuidado, o governador, quando cometeu uma infração penal comum, um crime, é julgado lá no STJ. Agora, em relação a um ato do governador que tenha violado um direito líquido e certo, ou violado um acesso a uma informação pessoal, esse pode caber um mandado de segurança ou habeas data. E esse mandado de segurança ou habeas data contra um ato do governador é cabível à competência aqui originária do plenário, sim. Então, letra A é a única que não é uma competência originária do TJ do Maranhão, do plenário. Tudo isso eu tirei do artigo 6º. Questão 4, a seção cível. Atenção, na área cível nós temos 3 órgãos na ordem hierárquica que eu vou mostrar para vocês agora. A seção cível, na maior, porque a seção cível ela reúne todas as câmaras reunidas. São 2 câmaras reunidas. As câmaras reunidas reúnem as câmaras isoladas. Então a gente tem lá embaixo 6 câmaras isoladas, 2 câmaras reunidas e uma seção cível. É assim que é dividida na hierarquia a questão cível. Então, de órgãos especializados, a seção cível é o maior órgão na esfera cível. A seção cível, então, ela é composta por todos os membros das câmaras isoladas, todos os desembargadores de câmaras isoladas cíveis integram a seção cível. E aí, para ela funcionar, é necessária a presença de, no mínimo, 10 desembargadores. Desculpe. É, no mínimo, então, necessária a presença de 10 desembargadores, não incluído neste número o seu presidente. Então, são, na verdade, 11 desembargadores, né? 10 mais o presidente. Isso está lá no artigo 9º. Por isso, a 4ª questão, letra C, é o nosso gabarito. Questão 5. São 3 as câmaras reunidas. Sim, vai ser uma câmara reunida criminal e 2 câmaras reunidas cíveis. E quem é que compõe as câmaras reunidas? Os membros das câmaras isoladas. Só que com um detalhe. A câmara reunida criminal, ela reúne todas as câmaras isoladas criminais, porque são menos. Já as câmaras reunidas cíveis vão ser 2. Uma vai ser integrada por metade das câmaras isoladas, outra pela outra metade. Então é uma criminal e 2 cíveis, e é por isso que não existe sessão criminal. Existe sessão cível que reúne as 2 câmaras reunidas. Não existe sessão criminal porque só tem uma câmara reunida criminal que já reúne todas as câmaras isoladas criminais. Por isso. Artigo 10, então, letra A é o gabarito na questão 5. Questão 6. As câmaras cíveis reunidas, para funcionar, é necessário a presença de 5 desembargadores, incluído o seu presidente, conforme artigo 10A. Porque diz ali, 5 desembargadores, além do seu presidente,
Quando for a criminal, cuidado. Quando for a Câmara Cível, vai ser 5, incluído o presidente. Então, quando eu falo nas câmaras reunidas, nós temos Câmara Criminal e Câmara Cível. São 2 reunidas cíveis e uma criminal. A criminal vai funcionar com a presença de 5 desembargadores, mais o seu presidente, ou seja, 6 desembargadores. Já as câmaras reunidas cíveis vão funcionar com 5 desembargadores, incluído o presidente, ou seja, são 5 mesmo presentes. Cuidado porque a banca pode inverter. Então não esquece, a que precisa de mais membros é a criminal, porque são 5 mais o presidente, enquanto que nas cíveis são 5, inclusive o presidente. Isso está lá no artigo 10A do Regimento Interno, por isso o nosso gabarito vai ser letra B. Questão 7. Assinale a alternativa incorreta. Vamos ver? São 9 as câmaras isoladas. São 3 câmaras criminais e 6 cíveis. Está certo. Conforme artigo 14, nós temos 3 câmaras criminais e 6 câmaras cíveis. Então, a letra A está correta. Vejam que a questão queria que marcasse a incorreta. Letra A está correta, conforme artigo 14. Letra B. Cada câmara isolada é presidida em sistema de rodízio pelo desembargador mais antigo da Câmara pelo período de 1 ano. Sim, é assim que funciona. Cada uma dessas câmaras ela é presidida pelo seu membro mais antigo por 1 ano. Terminou o ano dele, aí o segundo mais antigo vai presidir, depois o terceiro e assim sucessivamente. Conforme artigo 15, letra B está correta. A letra C fala sobre o plantão judiciário de 2º grau, que se destina a atender fora do expediente demandas urgentes, claro, tanto civil quanto criminal, conforme artigo 18. Letra C também está correta. Letra D. O plantão vai obedecer escala de rodízio semanal, dele participando todos os desembargadores, inclusive presidente, vice e corregedor. Não! No plantão, o presidente, o vice-presidente e o corregedor não vão ficar de plantão durante o ano. Eles só vão ficar de plantão lá no recesso de Natal e Ano Novo. Então não esquece, Natal e Ano Novo, o plantão vai ser ou presidente ou vice ou corregedor. No resto do ano vão ser os 27 desembargadores em rodízio semanal. Então, conforme artigo 20, a letra D está errada. Cuidado que isso foi inserido em 2019 pela resolução 29 de 2019. A versão lá do site do tribunal pode estar desatualizada nesse artigo. E letra E, o vice-presidente do tribunal expedirá a escala de plantão trimestral em caráter sigiloso, que obedecerá à ordem definida por sorteio, devendo o nome de plantonista ser divulgado no site do tribunal apenas nos 5 dias que antecedem o início do plantão. É isso que nós temos aqui no artigo 20, parágrafo 1º. Então, nessa questão, a letra D é a única que está, então, incorreta. Vamos seguindo, pessoal. Questão 8. Ao vice-presidente compete. Competências do vice-presidente. Homologar desistência antes distribuída a distribuição dos processos. Sim, essa é a competência do vice-presidente. É a letra A, a nossa resposta. Pessoal, muito cuidado. Nós temos no artigo 25 atribuições do presidente. No artigo 27, atribuições do vice. E tem também lá nos artigos seguintes, competência do corregedor-geral. É muito comum que a banca misture competências de um com o outro. Quem vai ter essa competência de homologar uma desistência antes do processo ser distribuído é o vice-presidente. Depois que o processo foi distribuído, isso vai ser homologado pelo relator do processo ou ainda pelo órgão julgador. Agora, se for antes de ser distribuído, quem vai homologar desistências antes é o vice-presidente. Então, se alguém apresentou um processo no tribunal e desistiu antes desse processo ter chegado ao desembargador, é o vice-presidente que homologa essa desistência. Então, letra A é o gabarito. As outras atribuições são atribuições do presidente. O presidente, claro, vai exercer a alta polícia do tribunal, vai determinar a suspensão dos serviços judiciários quando ocorrer algum motivo relevante, concede férias aos desembargadores
e administra e dirige os trabalhos do Palácio da Justiça, que é a sede do tribunal. Então, letra A é o gabarito na questão 8. Questão 9. O vice-presidente, ele é substituído por quem? Quando o vice-presidente está fora, cuidado, não existe segundo vice aqui no Maranhão. Não existe. Então, quem é que substitui o vice-presidente quando ele está ausente? O decano do tribunal, conforme artigo 28. Também é o decano do tribunal que vai substituir o corregedor-geral. E quem é o decano do tribunal? É o desembargador mais antigo do tribunal. Esse é o substituto nato do vice-presidente e do corregedor. Questão 10. A corregedoria é órgão de fiscalização e disciplina, tem jurisdição em todo o estado do Maranhão, é exercida por um desembargador que é eleito junto com o presidente e vice. E esse desembargador vai ser chamado de corregedor geral. Ele vai atuar auxiliado por 4 juízes corregedores, conforme artigo 29, letra C é o gabarito na questão número 10. Questão 11. O corregedor geral é substituído em suas faltas e impedimentos. Agora o corregedor também é pelo decano do tribunal, conforme artigo 29, letra E, o gabarito. Então é o seguinte, o presidente, quem substitui o presidente é o vice. Se o vice não está, vai ser o decano também. Quem substitui o vice e o corregedor é o decano. Cuidado, a banca pode tentar te enganar dizendo que o segundo vice substitui o corregedor ou que o corregedor substitui o segundo vice, ou ainda, o segundo vice não, o vice-presidente, porque não existe segundo vice. Vamos de novo. A banca pode tentar te enganar dizendo que o vice-presidente substitui o corregedor, ou que o corregedor substitui o vice. E isso está errado. Por quê? O vice-presidente substitui o presidente. Se o vice não está, é o decano que vai substituir o presidente. E quando o vice não está, também é o decano que substitui ele. E quando o corregedor está ausente, quem substitui o corregedor também é o decano do tribunal. Cuidado com isso. Então, letra E é o gabarito na questão número 11. Questão 12. Ocorrendo vaga destinada ao 5º constitucional, como é que vai funcionar, que lista que vai ser elaborada? O que é o 5º constitucional, pessoal? É que 1/5 dos desembargadores, ele não é formado por juízes de carreira. Não. 4/5 dos desembargadores são juízes de carreira que são promovidos a desembargador. 1/5, ou seja, 6 dos 30 desembargadores, não são juízes de carreira. São membros que vieram do Ministério Público, promotores, procuradores, ou que vieram da OAB, advogados, que são indicados pelos órgãos. Quando abre uma vaga para o 5º constitucional, ela pode ser ou para a OAB ou para o Ministério Público. Tanto faz, porque a OAB ou o Ministério Público, em ambos os casos, vão indicar uma lista sêxtupla. Eles indicam uma lista com 6 nomes. Desses 6 nomes indicados, o plenário do TJ vai se reunir e vai formar uma lista tríplice, uma lista com 3 nomes. Quer dizer, 3 vão ser eliminados e 3 vão continuar. E essa lista é encaminhada para o chefe do Poder Executivo, o governador do estado do Maranhão, que vai escolher um deles para se tornar desembargador. É isso que nós temos, o 5º constitucional, que tem aquela ideia de trazer novas ideias para o tribunal, para não ter somente juízes julgando, 1/5 serão desta forma. Então a resposta é letra D, porque o órgão vai fazer uma lista sêxtupla, que depois vira tríplice e depois o governador escolhe um, conforme artigo 37. Letra D é o gabarito na questão 12. Questão 13, prazo para posse do desembargador. O desembargador, ele tem um prazo de 30 dias que pode ser prorrogado por igual prazo. E ele não vai ter um prazo para exercício depois. Os servidores, como a gente viu no estatuto, tem prazo para posse e depois um prazo para exercício. Desembargador não, toma posse e já entra em exercício. Letra E, o gabarito, na questão número 13, conforme artigo 41. Questão 14, a antiguidade dos desembargadores. Cuidado, pessoal, porque a antiguidade dos desembargadores é diferente da dos juízes. A antiguidade é critério para muitas coisas, inclusive para substituição, para o lugar que senta na sessão, para ser promovido, para remoção. A antiguidade é levada em consideração em muitos momentos. Por isso é importante ter uma lista de antiguidade para saber quem é que tem a precedência. Muito bem.
E se tiver empatado? Se tiver 2 desembargadores que tomaram posse no mesmo dia, qual deles vai ser o mais antigo? Temos alguns critérios para isso. Primeiro critério, data de nomeação. Está aqui, letra A é a resposta. E por que eu coloquei essa questão aqui? E eu acho que tem muita chance de cair na tua prova. Porque depois, quando fala sobre os juízes de primeiro grau, o critério de desempate deles não é a data de nomeação. Para eles, o primeiro critério é a data de exercício. Para o desembargador, é a data de nomeação. Por que essa diferença? Porque desembargador não tem prazo para exercício. Não, é prazo para posse e já começa a trabalhar. Então, sempre o exercício dos desembargadores vai ser junto com a posse. Então, o exercício não ia ser capaz de desempatar nada. Então, eles colocaram como critério a data de nomeação. Está lá no artigo 49, letra A é o gabarito, na questão 14. Se eles foram nomeados também no mesmo dia, aí vai ser qual era mais antigo lá na entrância final, antes de ser promovido a desembargador. Ou ainda, tempo de serviço do magistrado ou tempo prestado ao Estado do Maranhão, para aqueles que antes de serem magistrados eram servidores estaduais. Então é isso. Lá no artigo 142 está o critério dos juízes, que lá o primeiro critério vai ser o exercício. Cuidado com essa pegadinha. Questão 15. Assinale a alternativa incorreta. Bom, os desembargadores têm 60 dias de férias, como os juízes, conforme o artigo 57. Só quem vai ter 30 dias somos nós, servidores comuns do povo. Letra B. A escala de férias dos desembargadores é preparada até 30 de novembro pelo presidente do tribunal, conforme o artigo 57, parágrafo 1º. Letra C, o afastamento do desembargador para férias não pode comprometer a atividade. Claro que não. Eles vão planejar as férias dos desembargadores para que isso não atrapalhe. Por isso que numa mesma Câmara não pode ter mais um desembargador de férias numa mesma Câmara isolada. Eles vão fazer uma escala. Letra D, as férias não podem ser gozadas em período inferior a 15 dias. Está errado. Na verdade, não pode ser inferior a 30 dias, conforme artigo 62. Claro que quando a lei diz que não pode inferior a 30, também não pode inferior a 15. Mas aqui, nós temos que cuidar com a literalidade da questão. E por isso, essa vai ser incorreta, porque o período inferior vai ser 30 dias e não 15 o limite, que está lá no artigo 62. Letra D, o gabarito. Letra E, o desembargador goza todas as licenças previstas em lei e concedidas aos juízes de direito e aos funcionários do Estado, sim, conforme artigo 63. Questão 16. A questão 16 ela envolve o afastamento que o desembargador tem direito quando falece seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, parente até o 2º grau e enteado. São até 8 dias consecutivos nesse caso, conforme artigo 66. É interessante que aqui, para esse afastamento, é o familiar até o 2º grau. Quando for para falar em impedimento e suspeição, é até o 3º grau de parentesco. Cuidado com essa diferença. E aí nós temos o seguinte, por motivo de casamento ou para assuntos relevantes fora da capital, também pode ser concedido até 8 dias consecutivos, também conforme o artigo 66. Questão 17. Por maioria dos seus membros, o plenário vai eleger o presidente, o vice e o corregedor-geral, em uma sessão extraordinária a ser realizada na primeira quarta-feira do mês de outubro, anos ímpares, dentre os juízes mais antigos. O mandato deles vai ser de 2 anos e, atenção, cuidado, é proibida a reeleição. Não pode ter reeleição. É um mandato só, conforme artigo 89, letra C, o gabarito, aqui na questão 17. Questão 18, vamos marcar a incorreta, e já é a primeira, porque o Ministério Público, representado pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado do Maranhão, nas sessões ele vai sentar à direita e não à esquerda do presidente, conforme artigo 101, letra A, é a alternativa incorreta e, portanto, é o nosso gabarito. A letra B está certa, porque eles vão usar vestes talares, conforme artigo 104. A letra C também está certa, a vitaliciedade do juiz é após 2 anos, enquanto para nós servidores estabilidade é após 3 anos, conforme artigo 123.
Desembargadores não se aplicarão a advertência e censura. Cuidado, isso é verdade. Só quem pode sofrer advertência e censura são os juízes. Desembargador não pode ser punido com advertência e censura, conforme parágrafo 1º do artigo 180. E letra E, constitui falta grave, punida com a pena de censura, o não cumprimento do dever de residência na comarca. É verdade, conforme artigo 182, num primeiro momento vai ser aplicada a censura para o magistrado que não cumprir o seu dever de residir na comarca. Se ele insistir com isso na reincidência, ainda pode ser aplicada a remoção compulsória. Questão 19, de novo, para marcar a incorreta. Letra A, para a aplicação das penas disciplinares contra magistrados, a competência do plenário, através de PAD. Sim, conforme artigo 207, está correto. O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só terá apreciado o pedido de aposentadoria após a conclusão do processo ou cumprimento da pena. Tá certo, também conforme artigo 208. Letra C, o PAD vai ser iniciado por determinação do corregedor-geral. Não. Quem determina que seja iniciado um processo disciplinar contra um juiz vai ser o plenário, por maioria absoluta, conforme artigo 209. Letra C é o gabarito, é a alternativa incorreta nessa questão. Letra D, o magistrado pode requerer a qualquer tempo revisão da pena disciplinar que lhe tenha sido imposta. Tá certo, conforme artigo 217. E letra E, o prazo de prescrição de faltas funcionais praticadas por magistrados. A prescrição é de 5 anos. Sim, para os magistrados é 5 anos. Não confunde que para os servidores os prazos são diferentes conforme a pena. Aqui para o magistrado, 5 anos para todas, conforme artigo 219-A. Exceto quando a pena também seja caso, também seja crime. Porque se a pena também for crime, aí não vai se aplicar esse prazo, vai ser aplicado o prazo do Código Penal. Questão 20. A questão 20 eu peço para vocês marcarem a alternativa incorreta. Vamos ver? A ausência de realização de preparo não impede a distribuição de processo, cabendo à secretaria certificar o fato antes de determinar a conclusão para o gabinete do relator. Tá certo, conforme artigo 229. Quer dizer, o preparo é o recolhimento da taxa e das custas que são necessárias para recorrer, e se for o caso, depósito recursal. Quando não for feito o preparo, o processo pode ser distribuído. Só que aí eles vão certificar que não houve o preparo, porque vai ter que ser feito esse preparo, senão vai ser declarado deserto esse recurso. Letra B, verificada a insuficiência de preparo, quer dizer, não foi recolhido o valor suficiente, eles vão dar um prazo de 5 dias para a parte recolher o que falta. Se em 5 dias a parte não completar o preparo, acontece a deserção e o processo ou recurso não será analisado. Letra C. Depende de preparo o recurso de habeas corpus. Não, não depende. O artigo 237 traz uma série de situações que não dependem de preparo. Dentre elas está o habeas corpus. Então, quando vai ter um habeas corpus no tribunal, não precisa recolher o preparo, não precisa fazer preparo, conforme artigo 237. Letra C, então, vai ser o gabarito nessa última questão, que também queria que você marcasse a alternativa incorreta. A letra D prevê que antes da distribuição, a deserção é declarada pelo vice-presidente. Sim, tanto a homologação de desistência quanto a deserção antes do processo ser distribuído, é o vice-presidente do tribunal que vai declarar. Se for depois, pode ser o relator, após a distribuição, ou pelo próprio órgão julgador, quando do julgamento. Então, a letra D está correta. E letra E, para completar o nosso simulado, durante a suspensão do processo é defeso, que significa que é proibido. Cuidado, a palavra defeso significa que é vedado, é proibido, não pode ser praticado. É defeso praticar qualquer ato processual enquanto o processo está suspenso. No entanto, todavia, o relator do processo, o desembargador relator, pode determinar a realização de atos que sejam urgentes, a fim de evitar danos irreparáveis às partes, exceto em caso de impedimento ou suspeição. Porque se está parado por impedimento ou suspeição, nenhum ato pode ser praticado. Agora, se não for impedimento ou suspeição, o desembargador pode praticar um ato para evitar um dano irreparável. Por exemplo, o processo está suspenso
e uma das testemunhas está com risco de morte. O que se faz? Se ouve essa testemunha antes que ela venha a falecer, porque depois que faleceu não vai mais ter como ser ouvida, certo? Então é isso que nós temos, pessoal, e com isso concluímos aqui o nosso simulado sobre o regimento interno do TJ do Maranhão. E logo a gente se encontra para o próximo conteúdo. Até logo!